Quer saber tudo o que você precisa para do zero ingressar em um mestrado? Assiste esse vídeo até o final que eu vou te contar. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Já deixa um like se você gosta dos meus conteúdos, faça sua inscrição e não esquece de comentar aqui se o que eu disse neste vídeo foi útil para você. Gente, hoje eu vou gravar um vídeo especial respondendo a uma pergunta de um aluno super querido meu, o Cris. Saudades, Cris, saudades de você e da sua turma, que ele me mandou lá no Instagram, então aproveita também para você me seguir nas minhas outras redes sociais. E ele me perguntou como é que ele faz, o que ele precisa saber para entrar em um mestrado. Não é a primeira vez que eu recebo esse tipo de pergunta, né? Então eu falei assim, eu vou gravar um vídeo pro Cris, mas aí já fica aqui de referência para as pessoas que me acompanham, para quem quiser saber. Como a maior parte das pessoas que me seguem por aqui já sabe, né, eu tenho mestrado, fiz o meu mestrado em uma instituição privada e vou falar aqui um pouco, né, da minha experiência, de como que você ingressa em um mestrado para vocês. No caso do Cris, ele ainda é aluno da graduação, então o ideal, se você tem pretensões de fazer um mestrado, né, lembrando que o mestrado ele não é só para você dar aula em instituições de ensino superior, né? O mestrado ele desenvolve atividades de pesquisador ou de pesquisadora, né? Ele forma pesquisadores, né, para poderem atuar e, é claro, né, te capacita para lecionar no ensino superior, mas é muito importante que você tenha esse perfil, né, de pesquisador ou de pesquisadora. E aí, voltando ao Cris que ainda está na graduação, o ideal é que você que pretende fazer um mestrado, né, futuramente um doutorado, se envolva em atividades de pesquisa desde a graduação. Então, verifique se a instituição em que você estuda tem algum programa de iniciação científica, né, tem algum edital nesse sentido. Geralmente as instituições públicas, né, as universidades federais, estaduais, têm muitas iniciativas nesse sentido. As privadas, nem todas, né, mas tenta se envolver com pesquisa desde a graduação, que aí você começa a publicar, né, os primeiros trabalhos. E isso te ajuda muito, né, a tanto desenvolver a habilidade de escrita acadêmica, quanto, né, a ter pontuação para poder ingressar em um mestrado futuramente. Então, o que você precisa de saber? Olha só, gente, existe mestrado em instituição pública, existe mestrado em instituição privada. Qual que é a diferença, basicamente? Na instituição pública você não paga e você ainda pode concorrer a uma bolsa do governo, né, para você ser remunerado como pesquisador, e na instituição privada geralmente você paga. Aí na instituição privada tem dois tipos de bolsa. Você pode ganhar essa mesma bolsa do governo, né, concorrer e ganhar para ser remunerado como pesquisador ou pesquisadora, e você pode ganhar a bolsa referente à mensalidade. Então você não paga a mensalidade, mas dedica aí, né, algumas atividades de pesquisa fixa para a universidade. Você também pode fazer um mestrado na sua área de formação. Então, por exemplo, o Cris, ele é estudante de Direito, ele poderia fazer um mestrado em Direito. Pode fazer um mestrado interdisciplinar, que foi o meu caso, né? O meu mestrado interdisciplinar, ele abrange aí temas da grande área, né, de Ciências Sociais e Humanidades. E você pode fazer um mestrado em outra área. Então você poderia, por exemplo, formado em Direito, fazer um mestrado em Educação, como eu tenho colegas que fizeram, não há nenhum problema nisso, né? Você é psicólogo e quer fazer um mestrado em Saúde Coletiva, em Saúde Pública, né? É perfeitamente possível, em Filosofia, perfeitamente possível. Então, escolher entre uma instituição pública e uma privada, na sua área interdisciplinar ou em outra área. As instituições públicas é mais difícil de entrar, né? Tem menos vaga. Para você ganhar uma bolsa dessa, bolsa de pesquisa, né, do governo, de um ente de fomento, é mais difícil ainda. A privada que você paga costuma ser mais fácil de entrar, o que não quer dizer que é facílimo, né? Que é só pagou e entrou, não. Em ambos os casos você vai passar por uma seleção. Como que é essa seleção? Geralmente são 4 etapas ou 3 etapas, a depender da instituição. A primeira etapa de todas, isso vale para instituição pública e privada, viu, gente? A primeira etapa é uma prova de idiomas. Para você ingressar no mestrado, você tem que ter o domínio de um segundo idioma. Geralmente é o inglês e o espanhol. Se você já tem proficiência, se você tem um diploma, até algumas instituições aceitam até diploma de curso de inglês, né? Você pode liberar dessa primeira etapa. Mas tem que ter a proficiência, ou emitida por uma instituição estrangeira, né? Ou algumas poucas aceitam um certificado de proficiência emitido por uma instituição brasileira. No meu caso, quando eu entrei no mestrado, foram 26 inscritos, né? Eu tive a maior nota de
de língua inglesa do processo seletivo, mas até porque eu sempre estudei inglês, né? Eu sou professora de inglês também, como vocês sabem, então você tem que ter o domínio de um outro idioma. No meu mestrado eu tive uma disciplina de migração que tinha uma parte significativa da bibliografia, inclusive em língua inglesa. Então você tem que dominar, porque você vai inevitavelmente em algum momento do mestrado precisar fazer leituras de bibliografia em um segundo idioma, então inglês ou espanhol. Professora, eu preciso falar inglês? Não precisa. Você pode fazer um curso de inglês instrumental para você desenvolver só a habilidade da leitura e da interpretação de textos. Inclusive, vou indicar o da minha amiga Jean, o link está aqui embaixo. Ela tem um curso tanto de inglês quanto de espanhol instrumental. Todo mundo que faz esse curso com ela consegue passar no mestrado. Se você for fluente, você vai ter muito mais facilidade, mas você não precisa ser fluente para poder passar nessa primeira etapa. É só fazer um curso de inglês ou espanhol instrumental. A segunda etapa geralmente consiste em uma prova específica da bibliografia indicada no edital de ingresso do mestrado. Então você vai ter que ler aí por exemplo, uns 3 a 5 textos, em alguns casos são até 10 textos, relacionado às linhas de pesquisa do mestrado, e você vai ter que fazer uma prova específica a respeito disso. Tem uns que não precisa, né, que passa para análise do projeto direto e tudo. Cada programa tem as suas especificidades. Eu estou falando em linhas gerais como que precisa. Então uma prova precisa entrar. Uma prova específica seria a segunda etapa. Na terceira etapa, geralmente eles consideram o projeto de pesquisa. Aí você tem que elaborar um projeto de pesquisa de acordo com uma das linhas de pesquisa do programa. Então vamos supor, por exemplo, o mestrado que eu estudei não é a minha linha de pesquisa, mas tem muita gente lá, por exemplo, que pesquisa migração e tal. Aí tem que fazer um projeto relacionado a isso aí, com a bibliografia atrelada, né, às linhas de pesquisa do mestrado e tal. Aliás, eu já fiz um vídeo aqui como elaborar um projeto de pesquisa que é para graduação, mas tem muita gente que fala que esse vídeo é útil para mestrado, tem até uns comentários lá de alunos do mestrado, vou colocar o link para vocês. Então a terceira etapa seria essa elaboração do projeto de pesquisa, e é nesse momento também que muitos programas avaliam também os títulos do candidato, né? Então se você já tem publicações passadas aí, né, é nesse momento que eles avaliam. Essa avaliação do projeto de pesquisa, ela pode ser separada da entrevista, que é uma quarta etapa, ou pode ser uma única terceira etapa em que eles avaliam seu projeto de pesquisa, te entrevistam e fazem também a avaliação dos seus títulos, né? Se você tem uma trajetória acadêmica, o que você já publicou, né, recentemente, e por aí vai. Com relação a essa entrevista, geralmente eles querem saber a disponibilidade do candidato. Instituição privada, eles olham a disponibilidade financeira também, viu, gente? Mas eles querem saber a sua disponibilidade no sentido assim de concluir o programa, se você trabalha, se você não trabalha, quanto tempo que você vai se dedicar à pesquisa, né? Então essa terceira etapa de avaliação do projeto, que é seguida por uma quarta etapa de entrevista, ou em alguns casos é uma única etapa de apresentação do projeto e entrevista, né? Quando eles vão te conhecer melhor, analisar a sua trajetória e ver se você tem ou não tem condição de ingressar naquele programa. Gente, vou mandar real para vocês. Professora, eu ouvi dizer que quem não estudou em federal, que é impossível entrar em federal. Gente, esse tipo de favorecimento, né, sempre existe, mas não tome isso como regra, não. Você não deve desanimar por conta de um eventual discurso contrário que tenha. Eu tenho vários ex-alunos de instituições privadas, inclusive o Daniel, né? Um grande abraço, Daniel. É uma honra para mim ter você como colega hoje, né? Que foi me orientando, que o Daniel hoje cursa mestrado interdisciplinar em uma instituição federal. Ele é egresso de instituição privada e ele já está se preparando para futuramente fazer o doutorado dele também em uma instituição pública. E tem mais um tanto, né, de ex-alunos que estão aí cursando mestrado em instituições públicas ou privadas. Então é claro que é mais difícil é mais fácil para quem às vezes já está numa universidade federal dar seguimento aos estudos em âmbito de mestrado e doutorado. É mais fácil, mas não quer dizer que é impossível para quem está numa instituição privada, não. Confia no processo seletivo, né? Estuda, faz a sua parte, desenvolve um projeto bacana que você tem chance de entrar, sim. É claro, né, que se você tiver disponibilidade de pagar, puder procurar uma boa instituição privada e tudo, a chance de você conseguir mais rápido é maior. Mas também existe seleção de instituição privada, sim. Inclusive eu tenho um conhecido, fico chateada por ele, né? Ele já tentou umas 3 vezes ingressar ele tentou 2 vezes, né? Ingressar no mestrado que eu fiz e ele nunca foi, né, contemplado com uma vaga. Então esse tipo de coisa existe sim.
É claro que a tendência é que o pessoal da federal siga na federal, mas existem sim oportunidades também para egressos de instituição privada. Que mais que eu tenho que dizer para vocês? Não desista, né? Muitas vezes você tenta uma vez, tenta duas, pode demorar um pouco mais para você conseguir, mas se esse é o seu objetivo, faça o mestrado e insista. Uma dica que eu posso dar para você é às vezes você cursar uma disciplina isolada para você se aproximar aí, né, de um professor ou de uma professora que pode vir a ser o seu orientador ou a sua orientadora, e para você conhecer também, né, os temas que eles desenvolvem, uma linha de pesquisa. Muitas vezes antes da pessoa conseguir entrar direto, ela faz uma disciplina isolada, cria um relacionamento com o futuro orientador ou orientadora, consegue desenvolver um projeto mais próximo do que essa instituição precisa, porque no fim das contas, gente, entrar no mestrado consiste em você ter um projeto de pesquisa compatível com o que eles querem que seja pesquisado. E aí a disciplina isolada pode ajudar muito neste sentido. Espero que o vídeo não tenha ficado muito técnico, né? Que ajude aí, né, aquelas pessoas que querem saber como que funciona do nada. Primeira coisa que você precisa fazer é investir no idioma, né? Aprender a ler e interpretar textos em inglês e espanhol. Considera essa indicação aqui de baixo. E se você está na graduação, procura um projeto de iniciação científica, já se envolva com pesquisa, que isso vai te ajudar muito. Espero que eu tenha esclarecido para você. Cris, um grande abraço para todos vocês e até mais.